O tema da mensagem desse Seudat Mashiach: se comportando como salvos. Senhor, meu Pai, eu lhe peço que o Senhor me capacite a passar essa mensagem que o Senhor trouxe para nós essa semana, para nos relembrar do nosso chamado esquecido por muitas pessoas, aí da importância de ministrarmos o Teu plano da salvação através do Mashiach Yeshua. Me ajude, me capacite a passar essa mensagem corretamente, que as pessoas estejam atentas, apercebidas para tudo que o Senhor deseja instruí-los nessa noite, através dessa mensagem, que eles recebam no coração, que eles tenham a vida transformada pelo Senhor, que eles tenham a força, que tomem da Tua força e se levante para fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos em unidade, e que muitas vidas sejam alcançadas para a vida eterna. É o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Tema da mensagem: se comportando como salvos. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência em algum supermercado de procurar algum produto ou buscando alguma informação, e ao ver alguém com uma aparência de um funcionário ou de um atendente da loja, segue até a pessoa para saber o que você deseja e ouve a resposta: eu não sou funcionário daqui, ou eu não trabalho aqui. É, de certa forma, uma situação constrangedora. Você se enganou porque aquela pessoa ela tinha a aparência de pertencer àquele local. Agora, se aquela pessoa resolvesse se passar mesmo por um funcionário da loja, você não teria como saber que havia sido enganado. Há alguns anos existia um meio de transporte público auxiliar que era conhecido como lotação, na cidade de São Paulo. Normalmente veículos brancos, e entre eles, ali entre aqueles veículos utilizados nesse tipo de serviço, estava a Kombi. E nós tínhamos uma Kombi branca, que era utilizada para levar e buscar as crianças, que eram muitas, nas escolas, ou até conduzi-las a outros lugares que fosse necessário. E às vezes estávamos com a Kombi parada, com as portas abertas, esperando que todas as crianças fossem reunidas para partirmos. Vez por outra, entrava uma pessoa estranha acreditando que aquela Kombi também estava a serviço de transporte público. Fazia parte das lotações e às vezes era difícil explicar que aquele veículo era particular e estava a serviço de uma única família. As pessoas se enganavam por causa da aparência e ficavam constrangidas quando compreendiam que aquele veículo não era uma lotação. Agora, se aquelas pessoas que entravam na nossa Kombi por engano, se elas não fossem alertadas, elas seguiriam para um destino completamente diferente do que elas estavam esperando seguir. No final, certamente ela descobriria que o engano dela levou para o lugar errado. O que Hashem deseja nos ministrar é que precisamos nos livrar urgentemente dos nossos enganos
e passarmos a ter certeza do que nós estamos fazendo e para onde nós estamos seguindo, porque no nosso engano nós podemos acreditar que estamos seguindo para um lugar certo, mas na verdade não chegaremos no lugar que pretendemos. Da mesma forma que podemos deparar com uma pessoa em uma loja, em um mercado, que tem a aparência de ser um funcionário, uma funcionária, podemos deparar com alguém dentro de uma congregação que tem a aparência de alguém que é crente. Temente ao nome sagrado de Hashem através de Yeshua. Uma pessoa que tem aparência, que passou por um novo nascimento de espírito. E a situação se agrava quando esta pessoa passa também a acreditar no engano dela, que ela nasceu de novo. Quando na verdade ela não passou pela experiência de um novo nascimento. Uma pessoa que ainda abriga no seu coração maus pensamentos, que age continuamente de forma contrária às Escrituras, em muitas situações, principalmente dentro do seu lar com a sua família, pode se enganar que nasceu de novo. Vamos entender isso melhor. Existem pessoas que cumprimentam com shalom, faz os serviços de Hashem, recita as brahot, guarda os Shabbatot, guarda as celebrações, fazem sedaká, entrega o dízimo de tudo que recebe, entrega ofertas e fazem muito bem em fazer tudo isso. Porém, lembre-se que muitos judeus fazem isso todos os dias na terra de Israel e também na diáspora, mas muitos não reconhecem Yeshua como Mashiach que já veio e está retornando. Irmãos, mesmo entre os judeus messiânicos, grupo este do qual nós fazemos parte, existem muitas pessoas que acreditam que estão a serviço de Hashem através de Yeshua, que passaram pelo novo nascimento do Espírito, mas que podem estar enganados com relação ao seu novo nascimento. E podem estar enganando outras pessoas ao seu redor. Pessoas estão muitas vezes enfermadas na alma, no seu espírito, por abrigar rancor, raiva, ódio, por abrigar desejo de vingança, indignação, entre tantas outras coisas ruins. E muitas vezes isso afeta o seu corpo, a sua mente. Essas pessoas precisam de tratamento físico e espiritual. Se você se identifica com alguma dessas informações que eu mencionei na sua vida, entregue a sua vida na mão de Yeshua, para que você seja completamente curado, curada dessas enfermidades. E quando você tiver sido restaurado, restaurada, não permita mais que outras setas do maligno entre no seu coração, trazendo indignação em nome de Yeshua. As Escrituras nos alertam em Mislei, Provérbios capítulo 4, 23, para guardarmos o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Não receba as setas do maligno mais no teu coração, a hora que você estiver restaurado. Qualquer um de nós, sem nenhuma exceção, podemos ter a aparência de sermos alguém temente ao nome sagrado de Hashem, e não sermos de fato. Como alguém que em uma loja pode às vezes ter a aparência de ser um funcionário e não ser.
Pior que isto é a própria pessoa pensar que ela é salva. E não é. A origem desse problema nessa terra é que as pessoas estão sendo sistematicamente treinadas para imitarem a um crente. Na sua forma de falar, na sua forma de vestir, para desenvolver alguns hábitos como se fosse um crente, mas não estão sendo treinadas para imitarem uma Yeshua. Tomar o seu madeiro e seguir Yeshua, viver como Yeshua viveu, porque poucos têm ministrado sobre o plano da salvação de Hashem através de Yeshua. Poucos têm ministrado sobre Yeshua, relatando suas experiências de conversão a Hashem através de Yeshua. Poucos têm ministrado sobre arrependimento dos pecados. Irmãos, quando Hashem nos ministrou sobre essa situação, um temor forte veio sobre as nossas vidas, de que, de algum modo, de uma forma sutil, nós aqui também podemos estar ensinando as pessoas a se comportarem como se fossem crentes e agirem como se fossem salvos, sem que tenham de fato passado por um processo de conversão em seu espírito verdadeiro. Além do mais, nós estamos entrando definitivamente no final de uma era. E foi previsto nas Escrituras Sagradas que muitas pessoas se apostatarão da sua confiança em Hashem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito diz claramente que no Aharit Hayamim, final dos tempos, algumas pessoas apostatarão da fé por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios. Esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos cuja consciência foi cauterizada, como que por meio de um ferro em brasa. Essas pessoas descritas nesse texto estão em todos os lugares sobre a terra. Irmãos, pior do que nos equivocarmos com os outros é nos convencermos que somos quem de fato nós não somos. Esta será a pior confusão que uma pessoa poderá viver nessa terra no tempo que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, versão JB. Vou ler na versão JB. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai no céu. Muitos seguidores messiânicos me dirão ao Mashiach, naquele dia, no Yom Hadin, no dia do julgamento, Senhor, Senhor, não falamos como profetas em seu nome? Não expulsamos Shedim, espírito malignos, demônios, em seu nome? Não realizamos muitos milagres em seu nome? E então lhes direi na face, nunca tive conhecimento de vocês, afastem-se de mim, vocês que trabalham na ilegalidade. Essas pessoas estavam enganadas, mas elas acreditavam que elas eram salvas. Esse versículo na OJB das Escrituras Sagradas diz que Yeshua está falando a seguidores messiânicos, seguidores dele. Quem não segue ele não vai expulsar nada no nome dele. Não conhece ele.
Essas pessoas fizeram muitas coisas no nome de Yeshua e acreditavam no engano delas que elas estavam salvas. E elas ficaram surpresas quando elas souberam que Yeshua nunca as conheceu. Eles souberam lá, naquele dia. Irmãos, o Senhor é tão bom que Ele está nos concedendo a oportunidade de saber isto aqui. Hoje é a nossa oportunidade. Que Hashem nos ajude a nos convertermos verdadeiramente a Yeshua, nos curvarmos e nos submetermos à poderosa mão de Hashem com confiança nele. Viver e ministrar a palavra de Hashem através das Escrituras, em nome de Yeshua. Esta é a única forma de não sermos contados entre aqueles que negarão Yeshua e apostatarão da sua confiança em Hashem e serão rejeitados. Nessa semana nós tivemos algumas experiências que nos impactaram. Estivemos com pessoas que não conhecem Yeshua, mas são muito religiosas. Podemos observar a expressão deles de temor e amor a Deus. Naquele momento nós percebemos uma certa confusão na nossa própria mente, porque eles recitavam salmos de cor, coisa que eu nunca vi nem no nosso meio, nunca vi, irmãos, no nosso meio pessoas recitando o salmo de cor. Eles estavam recitando o salmo de cor, não conhece Yeshua. A nossa mente pode nos confundir. Por um instante podíamos ter a certeza de que aquelas pessoas tinham passado por um novo nascimento. Parecia. Isso nos levou a uma profunda reflexão. Como nós poderíamos ministrar, apresentar o plano de salvação através de Yeshua para alguém que já acredita que está salva? Como que a gente pode fazer isso? Pessoas que louvam, oram, falam de Deus, mas realmente não percebem que estão enganadas pela confusão na qual se encontram suas vidas, pelos maus pensamentos, pela parceria com o pecado, passivamente. Entendam, nós somos atacados e assolados o tempo todo pelo pecado, com pensamentos estranhos. Porém, cabe a cada um de nós nos resistirmos. E o maligno fugirá de nós. É o que está escrito. Precisamos nos livrar desses pensamentos e desejos estranhos, porque se seguirmos alimentando isto, chocaremos ovos de serpente para a nossa própria destruição, com prejuízo sobre a vida de outras pessoas. Da mesma forma que oramos para que aquelas pessoas que encontramos esta semana se convertam a Hashem através de Yeshua, eles também oram para nos convertermos ao Deus do jeito que eles conhecem, para que voltemos para a religião na qual nós nascemos. Eu acredito que foi por esse motivo que Hashem promoveu esse encontro, para nos mostrar a nossa situação. E posteriormente a isso, Hashem nos entregou essa mensagem. Que Hashem me ajude a passá-la corretamente, que vocês recebam e entendam a necessidade e a urgência de mudarmos a nossa vida em nome de Yeshua. Buscar com desejo forte no nosso coração por essa conversão verdadeira, através do Mashiach Yeshua.
Quando nós saímos daquele encontro, a Ruach HaKodesh nos conduziu a relembrarmos do nosso chamado, cujo propósito principal é apresentar para o nosso próximo, para todas as pessoas que temos, de alguma forma, acesso direto, não importa onde estejamos, o plano de salvação que Hashem criou para a humanidade através de Yeshua. Esse é o nosso chamado principal, chamado core. Que Hashem desperte no nosso coração o desejo de conhecermos Yeshua verdadeiramente, de viver pelas Escrituras Sagradas e de propagar as boas novas, falando sobre Yeshua e ministrar a imersão para arrependimento. Porque o reino dos céus está próximo. Imagine uma alma perdida se apresentando diante de Hashem naquele dia e dizendo a ele, a Hashem: o teu servo, a tua serva, conhecia o teu plano de salvação e nunca me falou nada sobre isto. Nós não podemos mais ficar com essa responsabilidade sobre a nossa vida. Agora, mais do que nunca, onde muitas pessoas estão sendo removidas dessa terra antes da hora. Muitas velhas estão sendo rapidamente consumidas diante de um forte e estranho vento que está soprando sobre toda a terra. Precisamos nos levantar, precisamos falar do plano de salvação de Hashem de forma direta e bem objetiva. É claro que a escolha é da outra pessoa de aceitar essa instrução ou não. A escolha é pessoal, é intransferível. Se ela aceitar, ganhamos um irmão. Será uma pessoa a menos à disposição da edificação do reino das trevas e será uma pessoa a mais na edificação do reino dos céus sobre essa terra. Se a pessoa não aceitar, o sangue dela não estará em nossas mãos, sob a nossa responsabilidade. A Ruach HaKodesh tem nos advertido continuamente sobre pecados recorrentes que não são superados, mas que podemos aprender a conviver com eles de modo passivo. Sobre lares que estão em caos, com divisões, briga, lares que estão sendo destruídos nesse momento, e as pessoas acreditam que são salvas no seu engano. Situações onde as pessoas passaram a ser tolerantes umas para com as outras e tolerantes para com o pecado. Caminhando fora da vontade de Hashem. E pior, como agentes propagadores desse mal sobre a terra. Para os seus vizinhos, com as suas gritarias, entre tantas outras coisas ruins. Para a nossa vergonha. Vidas espiritualmente destruídas, onde nada se faz para mudar esse quadro. E muitas dessas pessoas podem ter aparência para outras pessoas que são salvas. E também podem se iludirem que de fato elas são. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito grave. Meditem nessa mensagem, porque isto pode salvar a sua vida para a eternidade. Hashem está falando com você, preste atenção. Nós não podemos mais ser passivos ou tolerantes com relação ao pecado. Não podemos mais nos envolvermos com brigas, divisões, confusões, principalmente dentro do nosso lar.
nem nos envolver com coisas impróprias para pessoas que foram resgatadas da morte pelo plano de Hashem através de Yeshua. Medite sobre isso. Será possível que convivamos com pessoas que ainda não nasceram de novo? Pessoas que somente aprenderam a se comportar como salvos? Será que elas podem estar enganadas e, ao acreditarem que estão salvas, mesmo vivendo uma vida contrária às instruções das Escrituras Sagradas? Naquele encontro que nós tivemos, nós confirmamos que este engano é possível. Mas uma reflexão maior veio sobre as nossas próprias vidas. Será que nós também podemos agir do mesmo modo? Sondemos nossos corações, irmãos, tenhamos o testificado da Ruach HaKodesh para essa questão. O que nós estamos fazendo para alcançar a alma de outras pessoas? Será que esquecemos do nosso principal chamado? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Pois decidi que, enquanto estava com vocês, me esqueceria de tudo que não fosse Yeshua, o Mashiach. E este, como alguém executado na estaca como criminoso. O que Shaul está dizendo aqui? Me apartei de tudo e a única coisa que me interessava era Yeshua. Conhecê-lo e propagar quem ele é e o plano de Hashem através da vida dele. É o que ele está dizendo nesse versículo. Podemos anunciar sobre o que estamos vivendo, as pressões, opressões que estamos sofrendo, novas leis que estão sendo criadas, sobre mudanças que estão para ocorrer na economia, sobre enfermidades, e que tem assolado a vida de muitas pessoas, roubando a saúde. Mas é importante sabermos o básico sobre tudo isso, até para apresentarmos a Hashem o que está ocorrendo. Mas não podemos nos entregar, nos tornarmos refém do medo. Porém, muito mais importante que tudo isto é vivermos e promovermos a esperança de Hashem através de Yeshua, a anunciar a obra redentora, a obra de salvação de Hashem através do Mashiach Yeshua. E isto talvez por medo nós deixamos de fazer. Medo do quê? Irmãos, é essencial anunciarmos a salvação de Hashem por meio de Yeshua, com alegria, principalmente para a nossa própria vida. Precisamos ser cautelosos com as nossas prioridades, do contrário, receio que vamos seguir errando o alvo, fazendo as coisas para Hashem de uma forma mecânica, com rancor no nosso coração, maus pensamentos sobre outras pessoas e acreditando em enganos, acreditando que somos salvos. Como está escrito em Isaías capítulo 29, versículo 13. Então Adonai diz: uma vez que estas pessoas se aproximam de mim com palavras vazias, e a honra que me confere não é verdadeira, pois de fato mantém o coração longe de mim, e o temor de mim é apenas uma mitzvah de origem humana. Serviço religioso. Está aqui. Isaías capítulo 29, versículo 13. Avalie a sua vida. Eu estou avaliando a minha. Esse texto
deve ser aplicado para uma pessoa que é salva de verdade. Yeshua entregou a vida dele por amor, por obediência a Hashem e por amor a nós. Quem ama obedece. Yeshua foi ressuscitado dentre os mortos no terceiro dia, como havia sido pré-anunciado, e nos concedeu o direito de nos tornarmos filhos de Hashem. Então tenhamos força e coragem para exercer esse direito de forma correta. E se somos filhos, herdeiros, anunciemos então ao mundo que o reino do céu está próximo e que Yeshua é o único caminho para entrarmos no reino de Hashem. Não existe outro. Pode recitar as escrituras inteirinha. De cabeça. Sem Yeshua, lamento, não tenho o que fazer. Aparência. Aparência de crente. Tenhamos força para nos levantar na presença de Hashem, para encontrar e salvar os outros membros da nossa família no Mashiach, aqueles que precisam conhecer a mensagem da salvação, da mesma forma que Hashem concedeu isso sobre a nossa vida, usando a vida de um outro alguém. Como é que você conheceu o Senhor? Se não foi através de alguma outra vida? Esse é o segredo da multiplicação da misericórdia de Hashem nessa terra. Esteja você à disposição para ser usado por Hashem, para propagar as boas novas na vida de outra pessoa. Nesse encontro que tivemos nessa semana, percebemos o quanto temos nos dedicado para as pessoas aprenderem como o crente se comporta e reproduzir respostas das Escrituras. Mas nós temos falhado em viver como Yeshua viveu e ensinar as outras pessoas sobre o plano da redenção de Hashem através de Yeshua. Precisamos nos dedicar na edificação do reino do céu sobre essa terra com urgência, diz Hashem. Eu gostaria de compartilhar um exemplo de dedicação para que vocês entendam melhor sobre dedicação. Quando nós vamos no cinema assistir um filme que acreditamos ser interessante, nos preparamos com as melhores roupas, nos deslocamos até o local, pagamos pelo combustível ou o transporte, pedágio, às vezes necessário, entre outras coisas. Chegamos antes do horário do filme. Pagamos pelo ingresso, muitas vezes com adicional temos as pipocas, água, sucos. E com prazer e alegria assistimos a um filme de 2 horas ou mais. Muitas vezes não nos levantamos nem para ir no banheiro. Fazemos isso com muito ânimo, com muita disposição. Depois, quando chegamos em casa, ainda vamos pesquisar mais informação sobre aquela obra, sobre os autores, entre outras coisas. A princípio, não existe nada de errado nisso. Mas a questão é que muitas vezes nós não temos essa mesma disposição, esse mesmo ânimo, para uma reunião de oração de 1 hora de duração. Podemos ficar desanimados para fazer algo que realmente é honroso. E mais, orar tem o poder de mudar destinos, transformar situações. Mas as coisas do eterno sempre nos parecem ser muito pesadas, muito cansativas.
Uma outra pergunta que a Ruach HaKodesh nos fez: para quantas pessoas você falou de Yeshua neste último mês? Todas as pessoas que foram realmente alcançadas pela salvação de Hashem devem anunciar a Besorot Tovot, as boas novas, e conceder esta oportunidade a outras pessoas. Oportunidade que ela recebeu de alguém, através de Hashem, através do Mashiach Yeshua, pelo poder da Ruach. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Pois não posso me orgulhar apenas por anunciar as boas novas, eu faço por uma compulsão interior. Ai de mim se não anunciar as boas novas, ai de mim. Shaul Hashaliah nos ensinando. Irmãos, podemos e devemos orar pelas pessoas. Podemos e devemos orar pelas pessoas, mas o plano de salvação de Hashem através de Yeshua, as boas novas, nós precisamos anunciar, nós precisamos falar. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a confiança procede do que é ouvido, e o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Messias. Podemos e devemos orar pelas pessoas, de preferência pelo nome. E preste atenção no momento que você está orando ao sentimento, aos pensamentos que surgirão, porque eles podem indicar a forma como Hashem deseja ajudar estas pessoas pelas quais você está intercedendo, e às vezes nos revela até como Hashem deseja usar a sua vida, a sua própria vida, para responder à oração que você está fazendo. Mas é importante saber que só orar não fará com que as pessoas se convertam. A fé e a confiança continuam vindo pelo ouvir. Ai, Senhor, converte meu pai. Ele vai perguntar para você: o que você está fazendo? Por que seu pai não se converte? Por que você não vai lá e ministra Yeshua para ele? Eu acredito que muitas pessoas já ouviram a expressão: pregue as boas novas, pregue a palavra, e se necessário use palavras. Eu mesmo já ouvi isso e repeti algumas vezes essa expressão sem entendimento. O que acontece? Essa expressão não existe nas Escrituras Sagradas. Foi criada por um frade italiano. Entretanto, Hashem nos disse que não deveríamos cessar de falar das Escrituras Sagradas, que contém as palavras dele. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3. Vou ler na versão JB. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3. Atendei à ministração da palavra de Hashem. Estejam prontos na estação, fora da estação. Exponham, repreendam, encorajem com toda longanimidade e ensine. Pois chegará um tempo em que não tolerarão um ensino mais profundo, mas, de acordo com os seus desejos, acumularão professores para agradar os seus próprios ouvidos. Para nós fecharmos, ainda nessa semana uma das nossas filhas nos compartilhou que estava acostumada a ver uma pessoa em um estabelecimento onde ela ia com certa frequência, e há 2 semanas atrás essa pessoa estava com um semblante muito triste. Ela sentiu impulsionada em falar alguma coisa para a pessoa, mas ali ela ficou constrangida, foi embora e não falou nada.
Nessa semana, ao ir no estabelecimento, ela descobriu que a pessoa havia tirado a própria vida. A nossa filha ficou extremamente chocada com a situação e compartilhou isso conosco, nos levando a mais reflexões. O que poderá ocorrer com as pessoas que temos algum tipo de contato nos comércios vizinhos que frequentamos, se nada fizermos? Ainda que não conheçamos diretamente essas pessoas, todas elas que de alguma forma estão acessíveis a nós, elas se tornam nosso próximo. Nós temos responsabilidade com essas almas. Ainda que não compreendamos isso muito bem. E apesar de Hashem ter usado alguma pessoa para nos apresentar o caminho da vida, nós não temos estado disponível para sermos usados por Ele, por Hashem, para apresentar Yeshua, o caminho da vida para outras pessoas. Recebemos, mas nós não temos tido disposição para entregar. Nós temos responsabilidade com uma alma daqueles que são próximos. E a nossa responsabilidade é ainda maior com as pessoas com as quais desenvolvemos algum tipo de vínculo, relacionamento direto. Precisamos analisar a nossa vida e descobrir por que e quando decidimos por nós mesmos pararmos de anunciar o plano da salvação de Hashem através de Yeshua. Você pode dizer, não, é simples fazer isso no nosso tempo. As pessoas não entendem, as pessoas não recebem. As pessoas não querem saber. Mas eu digo a você, era muito pior no tempo de Jeremias. Porque ele levava uma mensagem de arrependimento de Hashem para o povo de Israel, para o bem do próprio povo. Às vezes a pedido do próprio povo. E era muito agredido, muito rejeitado, a ponto de considerar que não falaria mais nada sobre a palavra de Hashem. Vamos ler. Abram as escrituras. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Próprio Jeremias falando. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Vamos ler. No entanto, caso eu diga, não pensarei nele, Hashem, não mencionarei mais o seu nome. Parece que um fogo queima dentro do meu coração, aprisionado em meus ossos. Eu me canso tentando retê-lo, mas eu não consigo. Irmiarro, mesmo apanhando, sendo perseguido e rejeitado, ele não conseguia parar de falar da palavra de Hashem. Mas, de algum modo, a Ruach HaKodesh diz que nós paramos. Nós paramos. E nem somos perseguidos e nem sofremos como Irmiarro sofreu. Nós paramos. Apesar de não estarmos vivendo o que Irmiarro viveu, nós deixamos de propagar as palavras da vida de Hashem através de Yeshua. Seríamos nós os atalaias que não alerta nada a ninguém? Para você meditar. Como nós podemos ter certeza da nossa salvação se não estamos dispostos a repassar esse plano de salvação para a vida de outras pessoas que estão se perdendo? Pense, medite e ore sobre isso. Essa mensagem é primeiro para mim. Eu estou compartilhando com vocês. E recomendo, tome propriedade dela. Que nesse Seudat Mashiach
Se de algum modo você apenas está convivendo conosco, eu quero convidar você hoje a tomar uma decisão e conhecer quem verdadeiramente é Yeshua, o Messias, um homem que jamais pecou, um homem que foi humilhado, torturado por amor das nossas vidas, um homem que foi assassinado pelos nossos pecados. Mas ele ressuscitou para que nós tenhamos o direito de sermos reconhecidos como filhos de Hashem. E esta adoção está disponível também para a sua vida. Eu não posso salvar a vida de ninguém, eu não posso salvar a minha própria vida. Mas Yeshua pode. Se apresente diante de Hashem em arrependimento, confesse seus pecados e os abandone. Vive novidade de vida verdadeira e esteja disposto a fazer o que Hashem espera que façamos. Anuncie o que Hashem tem feito na sua vida através de Yeshua, porque este é o nosso chamado. É para isso que deveríamos nos dedicar integralmente. Se você tem certeza de sua salvação, mas deixou que o seu chamado de propagar as boas novas morresse, então reavive-o. Reavive o dom que Hashem concedeu a você e seja um instrumento de salvação de almas nessa terra. Propague as boas novas. A mensagem hoje será concluída com 2 versículos. Yehudá, Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25. Yehudá, Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25. Aquele que pode impedi-los de cair e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na presença da sua Sheriná, a Deus somente, nosso libertador mediante Yeshua, o Messias, nosso Senhor, seja a glória, majestade, poder e autoridade, antes de todos os tempos, agora e para sempre. El Meleneman. Senhor nosso Pai, eu coloco minha vida diante do Senhor, lhe peço perdão aqui diante dos meus irmãos, porque de alguma forma eu deixei de ministrar Yeshua na vida de outras pessoas e muitas pessoas têm partido dessa terra antes do tempo. Nesse momento Yeshua está lutando pela vida, pela alma dessas pessoas. E da mesma forma que o Senhor perguntou para o profeta, a quem enviaremos? Pai, eu disse sim. E o meu sim continua, e eu só lhe peço que me ajude a saber o que fazer, como fazer, quando fazer, e que muitas almas sejam alcançadas nessa terra para o Mashiach Yeshua através da minha vida. E coloco essa oração também, estendo ela a todos aqui, presente ou remotamente em outros lugares, que desejam seguir nesse mesmo caminho, caminho de vida. Porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade, usando a vida de alguém. Nos ajude a ser um instrumento do Senhor na vida de muitas outras pessoas. É o que eu lhe peço. Em nome de Jesus, estejamos nós de pé, com coragem, para ministrar sobre o teu plano de redenção através do Mashiach Yeshua. Pai, não adianta somente levantar a mão e ir na frente e dizer que aceita, Pai. É necessário se apartar do pecado. É necessário buscar por uma transformação de vida no Senhor. É necessário
buscar viver pela Tua palavra. Se eu tenho uma forma de viver pela Tua palavra, é conhecer a Tua palavra. E para conhecer a Tua palavra, nós temos que estudar a Tua palavra, buscar do Senhor para ter esse conhecimento. Do contrário, nós vamos repetir o que outras pessoas falam, acreditando que está nas Tuas Escrituras, como nessa expressão que foi mencionada. Ministre, e se necessário for, use a palavra. Por muito tempo acreditei que isso estava até nas Escrituras. A gente ouve e repete e nem sabe o que a gente está falando. Nos ajude, Pai, a viver realmente pela Tua palavra. Nos ajude a nos levantar e propagar confiança no Senhor. E a confiança vem no ouvir. Nos ajude a falar. E que as pessoas ouçam o que o Senhor deseja ministrar através das nossas vidas. É o que eu lhe peço. Perdoa nossos pecados. E nos ajude a sermos melhor para o Senhor, estarmos no centro da Tua vontade. E que o Senhor siga tendo liberdade de corrigir a minha vida, a Tua casa e todos aqueles que assim desejarem, em tudo que se fizer necessário. Nós confiamos em Ti. Bechim Shur Mashiach, que assim seja. Que assim seja.